Ok. O objetivo da aula de hoje é a gente falar um pouco sobre ciclos a vapor. E aí, quando eu falo de ciclos a vapor, eu tenho que fazer a diferenciação com vocês sobre o que são os ciclos a ar e os ciclos a vapor, ok? Então, ciclos a ar é aquilo que a gente já estava vendo, né? Ciclo Brayton, ciclo Otto, ciclo Diesel. Cada um desses ciclos tem suas características, tipos de combustíveis próprios. Faltou falar um pouco sobre os combustíveis usados no ciclo Brayton, mas a maior parte deles é de gás natural. Então, a gente já viu aí três tipos de combustíveis que alimentam os ciclos a ar: gasolina, diesel e gases combustíveis de uma maneira genérica, né? Mas gás natural, por exemplo, é um deles. E nos ciclos a vapor, a gente consegue, então, mudar um pouco o foco, a gente não tem um processo direto de queima do fluido de trabalho, mas a gente continua, então, com algum processo que fornece energia. Ciclos a vapor é aquilo que está mais próximo do que tem em plantas nucleares. Então, você tem uma combinação de alguns ciclos a vapor dentro de uma usina nuclear que podem te fornecer uma fonte quente de energia e uma fonte fria que normalmente é o meio ambiente, onde você descarrega o calor em excesso daquele sistema. Então, lembrando que da segunda lei da termodinâmica, você não consegue transformar todo o calor recebido em um determinado processo em trabalho. Isso é impossível. Uma máquina térmica com 100% de eficiência é impossível. A gente viu que a máquina térmica mais eficiente que tem disponível é a máquina térmica de Carnot, e essa máquina ela não tem eficiência de 100%. Então, a gente precisa, então, percorrer um sistema que seja factível, ou seja, que a gente consiga fazer esse sistema rodar, e, além disso, a gente precisa, então, algo que estabeleça todas as questões de engenharia vinculadas a ele, ok? Então, falando, então, do principal ciclo a vapor aqui, que é o ciclo Rankine. Então, quando a gente fala de ciclo Rankine, a gente está falando de ciclo a vapor, e normalmente esse ciclo a vapor é utilizando justamente água. Então, a gente vai falar ainda hoje de refrigeração, e refrigeração também é um ciclo a vapor, só que aí você tem vários tipos de refrigerantes diferentes. Mas se concentrando em produção de potência, então o esquema de um ciclo Rankine seria algo em torno de você ter uma caldeira. Essa caldeira, ela fornece energia para o fluido do sistema, para o fluido de trabalho. Esse fluido de trabalho com uma entalpia elevada, com alta energia dentro dele, passa então por dentro de uma turbina. E essa turbina, então, além de produzir o trabalho de eixo, ainda consegue fornecer um vapor com baixa energia, e esse vapor com baixa energia ele tem que ser resfriado, né? Então, isso daqui seria um condensador. E aí, desse condensador, você tem um sistema que vai para compressão e ele reinicia o processo de aumentar a sua entalpia, de forma que ele consegue agora voltar para o estado físico que ele precisa estar antes de entrar na caldeira. Então, se a gente pudesse numerar aqui como sendo 1, 2, 3 e 4. Isso aqui é um compressor. Então, se a gente for desenhar um diagrama TS desse sistema, vai ter um negócio mais ou menos assim. Como a gente está falando de um fluido a vapor, então é porque ele é condensável, né? Então a gente está trabalhando dentro do domo de saturação, tá? Dentro do domo de saturação, então, eu tenho duas linhas de pressão constante. Deixa eu desenhar essa pressão constante aqui direito.
Então, estou desenhando aqui duas isobaras, uma numa temperatura mais elevada, uma numa temperatura mais baixa, ok? Então, o que a gente tem aqui no processo 1, 2 é a expansão do vapor que está superaquecido. Então, normalmente, o estado físico que você tem aqui no estado 1 é vapor superaquecido. Então, esse vapor superaquecido, ele está aqui por quê? Porque é o estado que você tem aqui do sistema com a maior energia. Então, você quer que ele tenha bastante energia e que, além disso, ele mude de fase o mínimo possível. Então, a turbina, eu não sei se eu já discuti isso com vocês, mas eu vou mandar um vídeo no WhatsApp da turma para poder vocês compreenderem um pouco melhor como é que acontece o funcionamento da turbina. Então, você tem algo que é fixo dentro da turbina, que é chamado de estator, e você tem uma parte móvel, que é o rotor. Então, o rotor está aqui dentro, ele tem um formatozinho bonitinho, não é esse aqui que eu estou desenhando, sabe? Então, o rotor, ele se mexe, e o estator ele fica parado continuamente. Então, como você tem uma alta velocidade, essas pás se movimentam muito rapidamente. Se você tiver a formação de vapor aqui dentro, se você tiver condensação aqui, essas gotículazinhas de água, devido à sua tensão superficial, na hora que elas vão colidir com as pás da turbina e vão arrancar pedacinhos da pá da turbina. Então, você vai ter um desgaste muito alto se você tiver a condensação dentro da turbina. Então, os desenhos que a gente faz aqui dentro desse diagrama, eles não condizem muito bem com a realidade, porque o máximo de condensação que você pode ter na turbina é algo que gira em torno de 1 a 2% para a realidade. Então, alguns exercícios que vocês tiverem mais do que isso, vocês têm que saber que isso é apenas uma conta, né? Estou ensinando para vocês a fazer a conta, mas na realidade, você quer fugir ao máximo possível dessa condensação dentro da turbina. Então, do vapor superaquecido, você quer esgotar o máximo desse sistema. Então, ele vai sair aqui no estado 2 como vapor saturado. Por que que eu estou estabelecendo quais são as fases aqui? Porque essas fases elas nos dão algumas amarrações de pressão e temperatura. Se eu tiver vapor saturado e eu tiver informações da pressão de operação dessa saída da turbina, eu não preciso fazer cálculos da temperatura. Na tabela de saturação, eu já consigo achar quais são todas as propriedades, porque eu sei qual é o vapor saturado e qual é a pressão. Então, é importante você saber a disposição dos equipamentos e o estado físico esperado em cada um dos pontos, porque isso vai fazer com que você consiga pegar as informações muito mais rapidamente, tá? Então, no estado 2 aqui, você tem um estado de vapor saturado. Essa linha 1, 2 aqui na turbina, se a gente está falando de um ciclo Rankine ideal, esse ciclo ideal, ele então deveria te fornecer uma expansão isoentrópica. Ou seja, a gente tem uma retinha vertical daqui para cá, que é o ponto 1, e aqui é o ponto 2. Então, entenda o porquê que eu estou dizendo que esse desenho esquemático aqui, ele tem uma certa imprecisão. É porque isso daqui está muito grande. Esse trecho aqui que você tá observando do sistema, ele é um trecho que está te indicando 5 a 10% de condensação. Então, essa condensação é muito alta. Então, é só porque, para desenhar ele bem pertinho aqui, você ia pensar que ele estava somente como vapor, mas você pode ter alguma partículazinha de água, mas é muito pequeno, ok? Na etapa 2 para 3, então, é a etapa que você remove calor. Você está removendo o calor do sistema, você está despejando calor para fora do sistema. Isso daqui é o calor da fonte fria. E aqui você está entrando com calor no sistema. É o calor da fonte quente. Ok? Então, se aqui você está saindo no calor, você está no vapor saturado, a ideia aqui é você estar, então, num processo de condensação, ou seja, você vai desse ponto até a região de líquido subresfriado. Normalmente até esse ponto, você tem a operação com líquido subresfriado.
Então, no estado 3, você se encontra no estado de líquido subresfriado. Do estado 3 para 4, então, a gente tem uma compressão. Essa compressão é isentrópica. Então, você vai aumentar aqui, então, a pressão do sistema de maneira isentrópica. Isso aqui é para ser uma reta vertical, tá? E aí você vai chegar, então, na pressão de operação da caldeira. Então, você aqui aumenta a pressão para você chegar na pressão de operação da caldeira. Só lembrando que, nesse caso aqui, então, a gente está com um líquido subresfriado, líquido saturado, na verdade, nessa primeira aqui. E nessa daqui você está com um líquido subresfriado. Ok? Então, dessa forma, a gente está, então, na última etapa, que é a etapa em que você adiciona calor, saindo do líquido subresfriado até o ponto de vapor superaquecido dentro de uma mesma pressão. Então, aqui em vermelho você tem a pressão alta, aqui em azul você tem a pressão baixa do ciclo, ok? Dessa forma, você completou aqui o ciclo, que é o ponto 4. Nesse ciclo aqui tem alguns pontos de interesse, né? Então, se a gente considerar então aqui essa área toda aqui formada embaixo aqui do ciclo, essa área aqui em amarelo que eu estou destacando, se eu estou calculando uma área dentro do diagrama TS, essa área aqui em amarelo, então ela tem uma equivalência, qualquer área aqui dentro do diagrama TS, ela vai ser TdS. E esse TdS está ligado com o calor trocado de forma reversível. Então, quando você calcula a área no diagrama TS, você está calculando calor trocado. Então, se eu pegar essa área em amarelo aqui, essa área amarela aqui representa a área embaixo da curva TS, que na verdade é o calor trocado na caldeira. Então, essa área em amarelo, ela corresponde ao calor obtido na fonte quente durante esse processo, ok? Se a gente for por analogia, então, e pensar nessa região aqui, quando estou pintando de azul, ela está ficando verde, né? Então, essa daqui, essa área verdezinha aqui, ela está equivalente, então, à área, ao calor trocado no processo de descarte de calor, então, o calor da fonte fria, ok? E aí, qual é a diferença entre essas duas áreas? Pensem aí um pouquinho. Se eu fizer a diferença entre a área amarela e a área verde, eu vou obter uma área. Essa área que eu vou destacar aqui, essa área cortadinha aqui, ela é equivalente a você subtrair a área amarela da área verde. Então, se eu estou subtraindo QH de QC, isso daqui é o trabalho líquido do ciclo. Por quê? E por que eu estou falando de trabalho líquido? Porque na turbina eu tenho uma produção de trabalho, né? Então, aqui eu tenho uma extração de trabalho do sistema. E aqui eu tenho também um recebimento de trabalho no processo de compressão. Quando eu faço o balanço de massa, ou, desculpa, o balanço de energia do sistema aqui fechado, eu tenho calor entrando e trabalho entrando, que vai ter que ser igual ao trabalho saindo, calor entrando. Então, se eu passar o QC para o outro lado do balanço, eu consigo obter essa expressão aqui do sistema. Então, toda alteração que a gente fizer, que aumentar essa área
sem alterar as outras áreas, isso está ajudando a gente a aumentar a eficiência do ciclo, ok? Então, é uma forma de você tentar visualizar a forma de você extrair o máximo de calor possível do ciclo Rankine, que é o que a gente está estudando agora. Tranquilo? Se tem alguma dúvida? Pronto, só para lembrar aqui algumas coisas, tá? A operação dos equipamentos. Então, quando você tem trocadores de calor, normalmente a operação dos trocadores de calor, a hipótese mais comum é que eles operam de maneira isobárica. E aí, por causa dessa hipótese, você vai ter a pressão em 4 igual à pressão em 1, e além disso, a pressão em 2 igual à pressão em 3. Por quê? Por causa da hipótese da operação de trocadores de calor, que é eles operarem de maneira isobárica, de você não ter perca de calor. Ok? Um outro equipamento aqui que a gente pode analisar as hipóteses seria compressores e turbinas, né? Qual é a hipótese principal de idealidade deles? É eles operarem de maneira isoentrópica. Então, se eles operam de maneira isoentrópica, a gente consegue, então, escrever que a entropia no estado 1 vai ter que ser igual à entropia no estado 2, e que, além disso, a entropia no estado 3 vai ter que ser igual à entropia no estado 4. Vocês estão conseguindo acompanhar? Querem que eu repita alguma coisa? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga lá. Na região 2 para 3 está a região líquido mais vapor. E eu estava lendo que para ter uma maior eficiência, o título tem que estar entre 90%. Eu estou correto? Estou errado? Aí, no caso, eu sempre vou ter que calcular o título nessa região, porque o senhor disse que colocou aqui que era líquido saturado, na região 3 para 4, né? Na região 3. 3 para 4, né? Tá. Isso. A tua questão é para essa É 2 para 3, desculpa. 2 para 3, ok. Em 2 para 3, você tem a alteração do título de 2% de vapor, mais ou menos. Então, na saída da turbina, você tem alguma quantidade de água. E a partir daqui, você vai tentar chegar até o ponto de líquido saturado, o máximo que puder. Você não vai querer entrar aqui dentro da região de calor específico, então você vai trocar basicamente dentro do condensador calor latente. Então, você vai fazer o cálculo ali sempre com o calor latente. A maneira simplificada de você resolver esse ciclo, o mais que fica assim, um pouco longe da realidade, mas você consegue resolver, é você supor que aqui no líquido saturado você vai estar com 100% de líquido, aproximadamente 100% de líquido. Você vai estar realmente em cima da saturação, ou seja, a quantidade de vapor que você tem aqui dentro do líquido saturado é muito pequenininha. Entendido? Até mesmo porque, da mesma forma que a turbina não pode operar com duas fases, os compressores eles também têm algumas resistências a operar de maneira multifásica. Então, se você tiver a entrada de bolhas de vapor aqui dentro do compressor, aí você vai ver o fenômeno de cavitação. Então, você vai acabar colidindo essas bolhas de ar, e essas bolhas de ar vão colapsar nas placas do compressor, e aí isso vai fazer com que você tenha o mesmo tipo de desgaste que tem na turbina. Então, eu não sei que contexto você leu isso que tinha que ter 90%, mas eu acho que tinha que ter até 90% aqui na entrada do condensador, né? Então, tem que ser maior do que 90%. Sim, sim, era essa Entendi? parte mesmo que eu li. Aí, no caso, professor, eu li também que para aumentar a eficiência, eu não sei se você já explicou isso nas aulas passadas, eu peço até perdão. Não, não, É, não, pode falar. e no caso, tinha três regras, que era aumentar a temperatura, a pressão constante, diminuir a pressão. É entre os pontos, eu não estou lembrando agora os pontos. Uhum. Mas existe uma parte em que
eu tenho que aumentar a pressão constante, que é no caso do 1 para o 2. E aí, Isso. Quando você aumenta se você não alterar a pressão de alteração de operação da caldeira, mas você aumentar a temperatura dela, ou seja, a pressão na entrada da turbina vai continuar a mesma, ou seja, eu ainda vou estar em cima dessa reta vermelha. Mas se eu aumentar a temperatura da caldeira, ou seja, colocar mais calor dentro do sistema, eu vou conseguir sair desse ponto 1 para um ponto 1 aqui na lateral. Então, eu vou ter esse ganho aqui, dessa área verdinha aqui que eu estou pintando, eu vou ter esse ganho de trabalho líquido. Então, sim, é uma maneira de você aumentar a eficiência do sistema. É você aumentar a temperatura de entrada da turbina sem alterar a pressão. É uma forma que você tem para poder aumentar a eficiência do ciclo total. Qual é a limitação disso? É porque a turbina tem uma limitação de temperatura do material. Quanto maior a temperatura, mais suscetível a ela ficar danificada, a questão de corrosão, ela vai ser. Então, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com a água, e a água com suas características de incrustação, de corrosão, e quando você aumenta muito a temperatura disso, a turbina começa a sentir. Então, você tem uma limitação de operação de temperatura realmente na turbina. É o que vai te limitar ao máximo que você consegue chegar aqui. Então, você pode aumentar a pressão muito facilmente, mas não adiantaria porque você não ia ganhar muita coisa em termos de eficiência no sistema. Certo? certo, obrigado, professor. Ah, então, aqui são as hipóteses, eu estou relembrando essas hipóteses para ficar bem claro aí para vocês. A entropia que está entrando na turbina é a entropia que está saindo, a entropia que está entrando no compressor é a entropia que está saindo. Óbvio, isso tudo é para um ciclo ideal. Quando você tem um ciclo real, você acaba mudando um pouco a configuração do trabalho aqui. Então, ao invés de você ter retas verticais, você vai ter retas inclinadas para a direita, sempre no sentido de aumento de entropia. Então, se esse aqui é o gráfico de Rankine idealizado, um gráfico de Rankine, você tem características mais realísticas. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Então, você tem aqui a operação do condensador. No condensador, você vai ter uma perca de pressão, você vai ter um ΔP nele. Deixa eu mudar as cores aqui para vocês não se confundirem. Então, eu vou desenhar de amarelo. Vou desenhar de amarelo o ciclo ideal. O ciclo ideal é você ter essa linha bem vertical, bem horizontal, essa linha aqui vertical. Isso que eu estou bêbado desenhando, né? Aqui você está descendo de acordo com a isobara. Que a isobara vem bem juntinho daqui e desce reto para cá. Então, isso aqui seria mais ou menos um diagrama idealizado. O diagrama realístico disso é você ter a perca de carga aqui dentro, quando você está dentro do sistema. É você ter o aumento da entropia durante a operação daqui do sistema. Você continuar com uma perca de carga quando você está operando aqui o sistema. E aqui você ainda tem a entropia daqui. Então, você tem esse deslocamento aqui do amarelo para o azul. E esse deslocamento do amarelo para o azul, como você está tendo várias percas aqui, você acaba reduzindo a eficiência do ciclo. Tá? O somatório das contas aqui é fazer com que o ciclo perca a eficiência. Tranquilo? Então, seria basicamente isso. E você consegue perceber que você perde eficiência porque você aumenta a área que está embaixo dessa curva azul, quando você tem os processos não isoentrópicos, mas você não ganha na área dentro da curva azul. Então, você
tem essa área aqui amarelada como sendo a área do custo energético do processo, mas essa área que está aqui achurada em vermelho, ela permaneceu quase a mesma. Então, essa área em vermelho aqui permaneceu quase a mesma, mas aí você teve esse ganho dessa gordurinha aqui dessa região, que é o aumento do calor que você precisou colocar no sistema, mas você manteve mais ou menos o mesmo trabalho líquido. Então, isso aqui é o somatório desses dois efeitos e vai te levar a uma redução da eficiência do ciclo, ok? Então, falando de eficiência, né? Então, a gente tem a eficiência aqui do ciclo, vai ser eficiência sempre o que é requerido pelo que é obtido, né? Então, desse sistema, eu quero produzir trabalho. Então, o trabalho líquido do sistema dividido pelo o custo dele, né? Então, é o que eu obtive, o que eu estou obtendo é o trabalho líquido, e o que eu estou pagando para poder obter é o calor na fonte quente. O trabalho líquido é justamente o trabalho da turbina, menos o trabalho do compressor, dividido pelo trabalho na fonte quente. Em termos de entalpia, então, a gente pode escrever que na caldeira, a massa do fluido de trabalho que multiplica a diferença de entalpia vai ser o trabalho que a gente tem, o custo energético do sistema como um todo. Então, a gente vai ter aqui embaixo M ponto, que multiplica H1 menos H4. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida nesses balanços, me lembrem, me avisem, que é para poder fazer o balanço com vocês. Vocês já devem saber de onde é que está vindo esse balanço aqui, daquela equação do balanço de energia, tá? Na turbina, então, a gente vai falar que isso daqui vai ser a massa do fluido de trabalho, que multiplica a variação de entalpia na turbina, H2 menos H1. Só um lembrete, isso daqui é tudo em módulo, tá? Se isso aqui é em módulo, esse aqui também vai ter que ser em módulo. Menos M ponto. Por que é em módulo? Porque eu não estou preocupado para onde é que está saindo. Se eu consigo forçar o sinal aqui, sabendo que esse daqui é a saída, menos esse daqui que está entrando. Mas eu não estou preocupado com a direcionalidade desse calor. Estou só fazendo a conta da relação entre o trabalho que eu estou obtendo em relação ao calor que está entrando, ok? Porque senão a gente ia ter uma eficiência negativa, porque o trabalho líquido aqui, ele está saindo, então a gente ia ter sempre um negócio negativo. Então, não interessa a gente ter uma eficiência negativa, tá? Isso daqui, então, a gente vai ter a diferença de entalpia no compressor, H4 menos H3. Então, aqui eu posso cortar as massas, que é a mesma vazão mássica está andando no sistema como um todo, e aí eu consigo descrever a eficiência do ciclo Rankine como sendo H2 menos H1. Não, é H1 menos H2, já que é o módulo. Menos H4 mais H3. Isso aqui dividido por H1 menos H4. Então, isso aqui é a medida da eficiência do ciclo Rankine. Como a gente já viu, uma das maneiras é você aumentar a temperatura de operação do sistema, mantendo a pressão de operação da turbina. Outra forma de você conseguir aumentar a eficiência do sistema é você reduzir a temperatura de operação do condensador. Então, você baixar um pouco mais a pressão do condensador para você baixar essa temperatura também.
Então, você observa que se eu baixar essa reta azul aqui para baixo, eu vou aumentar a área de trabalho líquido. É bem intuitivo essa alteração para poder você conseguir aumentar essa eficiência. Então, ou eu aumento a quantidade de trabalho que está entrando, ou eu diminuo a quantidade de calor que eu estou desperdiçando para fora. Isso tudo vai incorrer em aumento da turbina. Novamente, qual é o limitante dessa redução de temperatura para o desperdício do calor, né? É porque você não tem muito bem como escolher, dentro de um processo industrial, qual é a temperatura que você vai descarregar. Normalmente é a temperatura ambiente. Então, não adianta você querer colocar um outro ciclo aqui, apenas em alguns casos específicos. Você vai usar um ciclo de refrigeração para baixar a temperatura do condensador para você ter um ciclo que é mais eficiente, tá? Então, você tem são poucas as chances de você conseguir fazer isso. Você pode fazer, mas reduzindo a pressão de operação do condensador, que aí automaticamente você também vai reduzir a temperatura de operação dele. Mas aí, novamente, é uma coisa que não é tão simplista. Você tem um custo energético quando você vai reduzir essa pressão de operação, né? Então, você tem uma carga no compressor mais elevada para que ele consiga succionar mais aqui e manter essa pressão reduzida, ok? Então, tem que fazer esse balanço aí para saber quais são as alternativas que você tem para aumentar a eficiência desse ciclo. Tranquilo? Agora a gente pode falar um pouco sobre refrigeração. Ciclos de refrigeração, então, são ciclos que eles têm uma intenção diferente do ciclo de potência. O ciclo de potência, a minha intenção principal é produzir potência, é ter disponível esse trabalho de eixo, enquanto que o foco principal de um ciclo de refrigeração é justamente você remover calor ou você direcionar calor para um determinado sistema. Então, tem dois modos de operação de um ciclo de refrigeração. Você tem um ciclo de refrigeração que opera como sendo um refrigerador propriamente dito, ou ele pode operar em bomba de calor. Essas duas formas. Então, deixa eu explicar para vocês cada uma delas. Refrigerador é o que o pessoal aqui no Ceará a gente conhece muito bem, né? Refrigerador é aquele negócio enviado dos céus para poder aliviar o calor da gente. Então, você está aqui na sua casinha, a temperatura aqui fora está nos seus singelos 39 graus. Você sabe que para você assistir a aula de termodinâmica, você precisa estar num ambiente que esteja a 20 graus, porque senão não funciona. Então, o que você precisa é retirar calor do ambiente que já está frio, para manter ele frio, e jogar para um ambiente em que você está com uma temperatura mais elevada. Então, isso aqui no diagramazinho de blocos da gente, de ciclos, a gente tem, então, uma temperatura quente, a 39 graus, a gente tem uma temperatura fria, a 20 graus, e o que eu quero é remover calor da fonte fria e jogar para a fonte quente. O que a segunda lei da termodinâmica nos diz, que a gente viu aí na primeira parte da disciplina, é que eu não consigo fazer isso sem que eu gaste energia. Então, a Coelce vai bater na sua porta cobrando o trabalho que você está utilizando no sistema para poder você fazer esse movimento contrário à natureza da transferência de calor. A ordem natural das coisas é o calor entrar, invadir a sua casa e destruir sua vida. Mas você está, então, pagando um custo energético para que você consiga inverter a situação. Então, você está tirando o calor do ponto frio e está jogando calor numa fonte quente. Isso é a operação de refrigerador. Se a gente for analisar, então, o que é uma bomba de calor, a bomba de calor é quando você está numa situação contrária.
Você está aqui ainda na sua casinha, mas aí tem uns meses do ano que a temperatura aqui embaixo vai ficar 15 graus. Ah, que meses do ano? Nenhum, né? Isso não existe aqui no Ceará para a gente, infelizmente, mas ok. 15 graus. 15 graus eu já estou. Aos 20 graus vocês já estão usando casaco, imagina a 15, né? Então, a 15 graus eu quero ainda que minha casa fique a 20 graus Celsius. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso receber calor. Preciso receber calor para dentro da minha casa. Só que o ambiente está numa temperatura inferior. Então, a bomba de calor, ela faz a mesma coisa que o refrigerador, só que a intenção de projeto está focada em outra variável. Vou explicar para vocês. Você está, então, tirando calor da fonte externa. A fonte externa aqui, ela está a 15 graus. E a fonte interna está a 20. E você quer continuar recebendo calor a esse sistema. Novamente, você tem o problema de transferir calor da fonte fria para a fonte quente. E nesse caso, você tem que ter um custo energético de acordo com a segunda lei. Então, nesse caso aqui, então, qual a diferença entre um e o outro? Você está vendo aqui que nosso diagrama aqui, ele está exatamente o mesmo. Ambos são refrigeradores. Só que a intenção de projeto é diferente na bomba de calor e no refrigerador. Quando você está no refrigerador, a intenção de projeto é essa carga térmica aqui. Você precisa projetar tudo, você quer saber qual é o custo da energia para que você possa remover esse calor. Porque é ele que vai te manter no ambiente a 20 graus para assistir a sua aulinha aí normal. Já quando a gente está pensando numa bomba de calor, você está pensando nessa carga térmica. Você está pensando em quanto de calor esse ciclo pode te fornecer. E aí esse ciclo está te fornecendo para você manter a 20 graus Celsius. E aí você pode também ficar quieto na sua, numa temperatura agradável. Então, observa que aqui você tem dois pontos de projetos diferentes. Quando você está operando um refrigerador, você está ligado em qual é a carga térmica da fonte fria, qual é a quantidade de calor que você está removendo da fonte fria. Enquanto que quando você está operando uma bomba de calor, você está interessado em qual é a carga térmica que você pode fornecer de calor para a fonte quente. Só muda o local em que você está. No refrigerador, você está na fonte fria, e na bomba de calor, você está na fonte quente. Então, só muda o ponto do observador. Só que isso tem uma incorrência aí na definição da medida de eficiência. Então, em refrigeração, a gente tem uma medida de eficiência. Essa medida de eficiência, então, a gente pode escrever como o coeficiente de performance, COP. E esse COP, ele é também uma medida de eficiência como qualquer outra. Então, ela é o que você quer dividido pelo que você precisa pagar para ter aquilo. Então, no caso de um refrigerador, o que você quer é o calor da fonte fria. Isso aqui vai estar dividido pelo que você está pagando, que é o trabalho que você tem que fornecer para o sistema. Então, isso daqui é o COP do refrigerador. O COP da bomba de calor, ele é, então, o que você quer dividido pelo que você precisa fornecer. Ok? Se você estiver operando isso dentro de um mesmo maquinário, e, por exemplo, se vocês já viram algum carro aí com ar-condicionado, aqui no Ceará você nunca ligou o aquecedor, mas você sempre ligou o ar-condicionado. Se você observar, tem um botãozinho de seleção que é azul e vermelho. Aquele botãozinho de seleção muda o foco que você tem de ser um refrigerador ou uma bomba de calor.
E aí, quando você está no mesmo maquinário, você tem uma relação de eficiência do COP do refrigerador e do COP da bomba de calor. Se a gente for observar, a gente sabe que para todas essas aqui é válido o balanço de energia, ou seja, o que entra no sistema, calor da fonte quente, mais o calor, mais o trabalho de eixo, vai ser igual ao calor da fonte fria, que é o que está saindo, ok? Que entra tem que ser igual ao que sai. Para todos os dois, é o mesmo balanço. Se eu dividir aqui todo mundo pelo trabalho de eixo, eu vou achar isso daqui como sendo o COP do refrigerador, e isso daqui é o COP da bomba de calor. Então, eu vou poder escrever aqui que o COP do refrigerador vai ter que ser igual a 1 mais COP da bomba de calor. Isso aí só faz sentido quando você tem um mesmo equipamento, tá? O mesmo equipamento operando no modo inverno ou modo verão. É a forma de você falar isso. Quando você está num ambiente que tem uma amplitude térmica que é capaz de ter essa variação tão grande, você vai querer no verão ter ar-condicionado e no inverno bomba de calor. Então, você faz essa mudança através de um seletor e aí o seletor vai mudar. E a relação entre essas eficiências de operação é justamente isso daí. Ok? Só para a gente concluir. Professor, Oi? uma dúvida. É porque o senhor colocou que o QH mais o WS é o QC, sendo que não é o QC que está entrando, tipo, eu imaginei... Isso. Então, só corrigir aqui os índices. Então, aqui é o QC que está entrando, QH que está saindo. Aí aqui vai mudar, que é o COP de 1, COP da bomba de calor, COP do refrigerador. Isso mesmo. Não, eu mantive a mesma coisa, né? Esse aqui, QC, é o do refrigerador. E esse daqui é o da bomba de calor. Então, o COP da bomba de calor vai ter que ser igual ao COP do refrigerador. QC que está entrando, o trabalho também está entrando. O QH que está saindo. Isso mesmo, tá? Tranquilo? Estava achando estranho, porque a bomba de calor é normalmente mais eficiente do que o refrigerador. Bem lembrado. Obrigado, tá? Então, continuando aqui, a gente vai ter, então, vamos continuar aqui, então, falando de um ciclo de refrigeração a vapor. E aí, nesse ciclo de refrigeração a vapor, a gente vai ter algumas unidades aqui, tá? A primeira delas é o evaporador. A outra delas é o condensador. Do evaporador, você vai, então, para o compressor. Do compressor, então, você vai para o condensador. E aí dele você vai para a válvula de expansão. Aí ele retorna para o evaporador. Ok? Isso aqui é um compressor. Isso aqui seria um ciclo de refrigeração. Qual é a função do evaporador? O evaporador, sempre essa transição de fase aqui, condensação e evaporação,
ela é o que está acontecendo com o fluido de trabalho. Então, para você evaporar o fluido de trabalho, o que precisa acontecer? Você precisa absorver calor, né? Então, aqui no evaporador é onde você absorve calor do sistema. O ponto em que você absorve calor no ciclo de refrigeração, o ponto que você absorve o calor do ciclo de refrigeração é a temperatura mais baixa, né? Então, essa transição aqui está ocorrendo na temperatura que é mais baixa. O condensador, então, é onde você está condensando o fluido de trabalho. Quando você condensa o fluido de trabalho, isso quer dizer que ele está perdendo calor. Então, isso daqui é onde você despeja o calor fora. Então, aonde você despeja o calor fora é a temperatura mais elevada do ciclo. Ok? Aqui você tem, então, uma válvula. Aqui eu estou chamando de válvula, mas isso daí tem várias formas de você executar esse sistema aqui. Isso aí pode ser uma válvula isoentálpica. Isso aí pode ser um capilar. Isso aí pode ser um tampão poroso. Tudo isso daqui são formas de você fazer uma expansão isoentálpica. Isoentálpica é mantendo a entalpia constante. Então, se eu tiver com um processo aqui, 1 para 2, 3 e 4, então a entalpia do estado 1 vai ser igual à entalpia do estado 4. Ok? Obviamente que se eu estou fazendo uma expansão, a pressão no ponto 4 vai ser maior do que a pressão no ponto 1. Tudo bem? Ok. Então, você tem aqui uma etapa de expansão isoentálpica, que é a etapa de 4 para 1. Você tem uma etapa aqui que é de compressão isoentrópica. Então, isso faz com que a entropia do estado 3 seja igual à entropia do estado 2. Normalmente, você consegue absorver calor aqui ao máximo possível. Então, só para a gente mostrar aqui, vou desenhar, se eu conseguir desenhar uma reta vertical, vou desenhar o diagrama TS desse sistema. Então, o diagrama TS desse sistema, a gente tem aqui o domo de saturação. Aqui, então, eu consigo desenhar a temperatura mais baixa do sistema. Então, aqui eu estou tentando desenhar a isobara mais baixa do sistema. A gente tem também a temperatura mais alta, a pressão mais alta do sistema. Então, essas linhas aqui são linhas de pressões constantes, tá? E o nosso sistema está operando 1, 2. Vamos começar aqui do 2, 3. 2, 3, eu sei que eu estou pegando aqui a região 2. Eu estou pegando um vapor saturado. Então, o vapor saturado ele tem pouquíssimo líquido, tá? E na hora que ele entra no compressor, que a gente começa a aumentar a temperatura devido ao processo de compressão adiabática irreversível, ou seja, isentrópica, isso faz com que você saia do ponto aqui e você aumente verticalmente até o ponto de vapor superaquecido. Então, no ponto 3 aqui, a gente tem o ponto de vapor superaquecido. Ok? Então, isso aqui eu boto já os números, tá?
A hipótese de operação do evaporador e do condensador são trocadores de calor, então a hipótese continua a mesma. Você tem uma operação isobárica, então você vai se manter em cima da linha isobárica, ok? Durante o processo 3, 4. E aí o processo 3, 4, ele vai finalizar quando você estiver na região de líquido subresfriado. Então você tem um líquido em alta pressão, e aí você passa ele por dentro de uma válvula. Essa válvula opera de maneira isoentálpica. E essa operação isoentálpica, ela te leva para o sistema até aqui. Então, observa que você cai dentro do domo de saturação, e caindo dentro do domo de saturação, você tem realmente um fluxo multifásico aqui dentro do evaporador. E aí, dentro do evaporador, você vai trocando calor, vai aumentando a entalpia do sistema, até chegar nesse ponto. Ok? Então, aqui a gente tem o sistema sendo 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Novamente, né, você tem aqui o calor da fonte quente como sendo a área entre 3 e 4. O calor da fonte fria é entre a área 1 e 2. O sistema tem realmente essa cava aqui para dentro, porque é a linha isoentálpica, é o formato dela. Ela entra bem dentro do domo de saturação. E aí aqui a gente consegue descrever qual é o COP para um ciclo de refrigeração. Então, o COP aqui do ciclo de refrigeração vai ser igual ao calor da fonte fria dividido pelo trabalho que você está fornecendo no sistema. Então, o calor da fonte fria aqui é a variação que está envolvida dentro da entalpia, H2 menos H1, dividido pelo trabalho que está dentro do compressor, é o trabalho que está sendo fornecido para o compressor, H3 menos H2. Ok? Então, isso aqui é a forma que você tem como calcular a eficiência de um ciclo. Só uma observação, tá? COP normalmente é maior do que 1. Então, o COP ele tem um valor maior do que 1. O valor do COP para os ar-condicionados, assim que a gente tem em casa, é entre 4 e 5. Então, você tem 4 ou 5 vezes o calor que você está removendo e a energia que está entrando nele. Ok? Então, pela definição do que é eficiência, a gente acaba tendo um COP normalmente maior do que 1, tá? Então, se ele for menor do que 1, não compensa você estar botando ele para rodar. Tudo bem? Então, por hoje era basicamente isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu ainda vou desenrolar as coisas aí que está faltando, né? Eu estou devendo para vocês a subir as aulas. Estava com uns problemas lá no laboratório, não estava conseguindo ter tempo ainda de subir as aulas, mas eu vou tentar fazer isso agora, tá? E aí qualquer coisa vocês me avisem, tá? Então, valeu aí, gente. Até mais.